Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é ser um discípulo de Jesus? Como é isso? De que forma isso funciona? Então hoje nós vamos poder mostrar na Bíblia, com bases nas Escrituras, como ser um seguidor, ou melhor dizendo, como ser um discípulo de Jesus. Mas antes que eu entre no assunto, já deixa o seu like, toca aí no sininho para você estar recebendo as novidades de vídeo. Já são mais de 130 vídeos postados para você, com diversos temas diferentes, correlacionados. De repente um deles serve para você. Você que gosta de estudar, né? Você que quer aprender um pouco mais, então este é o momento certo. Se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Vamos juntos, vamos fazer parte desse movimento das boas novas? Vamos espalhar as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Cristo. Vamos lá, de forma resumida, eu quero passar para vocês esse estudo. Mais esse estudo que vai ser uma bênção na sua vida. Ok? Então vamos lá. O que é ser um discípulo de Jesus? Essa é a pergunta que muitos querem saber. Pessoas querem aprender, pessoas querem saber como é e como funciona. Beleza? Vamos lá. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. Tá, gente? Já queria adiantar para vocês. Então, que os seus olhos estejam fitos, firmados, olhando sempre para o autor e consumador da vossa fé. Se você for olhar para os homens, você pode cair junto com os homens. Se você olhar para Cristo, se você fitar os seus olhos nele, conhecendo-o pela Bíblia segundo a vontade que ele tem e o chamado para você, então você vai estar firme, beleza? Então vamos lá. No tempo de Jesus, um discípulo era um aluno que estava aprendendo a ser como seu professor. Jesus mandou fazer discípulo de todas as nações. Então a única ordem explícita nesse sentido que Jesus acabou dando e falando era: ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos, ensinando a guardar o novo mandamento, ensinando a guardar e ensinar aquilo que ele fez. Entendendo que Jesus ele cumpriu todo o mandamento da lei mosaica, da Torá. Então ele cumpriu em si. Então tudo aquilo que ele cumpriu não é para nós estarmos fazendo. O que é para nós estarmos fazendo é pegar essa parte agora em que nós estamos lendo e seguir em frente. Eu até daria para você uma dica. Comece a ler, no caso, Atos dos Apóstolos, porque foi aí que começou o ID, a igreja, né, onde o povo se reunia. Em qualquer lugar que se reuniam, ali estava Deus, operando milagres, fazendo maravilhas. E ali era a igreja reunida, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então vamos lá. Um discípulo era um aluno dedicado. Ele seguia o rabi, ele seguia o professor, ele seguia o mestre. Para onde quer que ele ia, ele se fazia ouvir e era ouvido. Tá? Então, quando Jesus ensinava, quando Jesus trazia a mensagem, eles estavam ali junto à multidão e sempre estavam ao redor, estavam mais próximos. Eles queriam estar ali e aprender o máximo que eles podiam, porque Jesus logo mais estaria sendo crucificado. Então eles queriam aprender o máximo, extrair o máximo da questão e da relação pessoal do discipulado. Tá? Então Marcos 4, 33 a 34 fala um pouquinho disso. O discípulo tinha um acesso privilegiado. Então os discípulos tinham essa intimidade, esse modo mais próximo com Jesus, com o Messias, com o Rabi. Tá? Então, ao contrário da multidão que ficavam sempre ao derredor, os discípulos estavam ao redor e a multidão estavam ao derredor, tá certo? Então não seja multidão, seja um discípulo de Cristo. Ande com ele, ande próximo, coladinho. O que faz um discípulo de Jesus? A pergunta é: o que faz? O que faz um discípulo de Jesus?
Então vamos lá. Ama a Jesus. Então Jesus tem e quer ter um relacionamento pessoal, por amor que leva à obediência a aprender mais dele. João 14, 21. Depois você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Aprende de Jesus. Primeiro, ama Jesus. Depois, aprende de Jesus. Aprende com Jesus. O discípulo, ele é um estudante, estuda a Bíblia, ora, tenta ouvir de todas as maneiras, quer ouvir o mover e o agir do Espírito Santo, o falar de Deus. Então, o discípulo, ele pessoalmente, ele estuda a Bíblia. Ele é livre para estudar, ele não fica dependendo de outros ensinamentos, de outras pessoas. Ele quer aprender, livremente ele quer aprender. João 14, 26. Primeiro eu disse... O que eu disse primeiro? João 14, 21. Agora João 14, 23. Perdão, e 26. Tá? Então, é necessário que se tenha isso em mente. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Cada crente deve ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa seguir a Jesus, se converter e implica em mudança de vida. Não fazemos mais parte da multidão, mas agora nós somos aprendizes. Nós estamos sendo discipulados por Ele. E nos tornamos discípulos ao praticarmos a palavra dele. Tiago 1, 22. Então não se esqueça disso. Então eu falei, ama Jesus, aprende Jesus, imita Jesus. O objetivo do discípulo é se tornar cada vez mais parecido com o seu discipulador. Tá? Efésios 5, 1 e 2. Então ele traz como exemplo a própria vida. Tá certo, gente? Obedece e segue, é outro ponto. O discípulo, ele se propõe a praticar e obedecer e agradar o seu discipulador. No caso, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus. Tá? Então o que acontece nesse momento? Ele começa a deixar o pecado para fazer o bem. Ele começa a deixar o pecado agora e começa a exercitar a sua vida, o seu chamado. Lucas 14, 27. Aí você para o vídeo, olha, volta e confere na sua Bíblia. Fala sobre Jesus, o discípulo de Jesus, faz mais discípulos de Jesus. Ele quer que os outros conheçam a Jesus, o Messias, e descubram como é bom ser discípulo. Como é bom, como é honroso ser discípulo. É um privilégio. Mateus 28, 19 e 20. Essa parte de Mateus 28, 19 e 20 está falando do id. De pregar o evangelho, de ensinar e de fazer discípulos de todas as nações. Último ponto, convive com outros discípulos. Então o discípulo convive com outro discípulo. Porque ele quer junto, ele quer aprender mais, ele quer andar junto, ele quer fazer o mesmo. Tá? Então a igreja é uma turma onde os discípulos aprendem a crescer junto. Então você precisa ser a igreja junto com a igreja reunida. Então igrejas são pessoas, não são templos, não são casas e tijolos. Não é CNPJ e não é placa de igreja. Então quando eu falar aqui de igreja, eu vou citar igreja, denominação, placa, religião, e eu vou citar pessoas. Então todas as vezes que eu citar igreja, você vai saber o que é uma coisa e o que é outra, tá bom? Então isso é essencial para todo discípulo, a sua formação, o seu caráter sendo discipulado, sendo transformado, o seu caráter, a sua vida, tá certo? Então uma pessoa que quer ser discípulo de Jesus, ele realmente passa a ser agora um seguidor, observando a Jesus e o que Jesus fazia. Hebreus 10, 25. Tá, meu querido? Então se você ainda não é um discípulo de Jesus, então que a partir de hoje você comece a aprender a ser um discípulo de Jesus. Seja discipulado para ser um discípulo e para discipular. Tá bom? Eu espero ter passado para você pelo menos o resumo da essência de ser um discípulo. Então não seja um mero membro que visita a igreja, que vai na igreja CNPJ, na igreja física, na igreja templo. Não seja uma pessoa domingueira. Entenda que você foi chamado
para poder convidar outros para Jesus. Convidar outros para a salvação. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e sua família. E até um próximo vídeo.